Estamos de volta. Deixa eu já deixar um comentário aqui, agente ruído. Conselho de Recursos da Previdência Social. Paulo Vitor já na área, já vou puxar ele. Um segundinho só. Acho que agora vai. Olá. Olá, professor Triques, como é que vai? Tudo bom? Muito Não bom. sigo não te vendo. Sigo não te Pois vendo. é. O que será que está acontecendo? Ó, entrou. Entrou? Entrou. Que maravilha. Eu acho que era Que bom. sinal da internet mesmo. Então, eu fechei o aplicativo câmera, que eu olhei antes, e o câmera estava aberto ali em segundo plano, e eu acho que ela interferiu. Pode ser isso sim. Que bom, então, que bom. Que Estava bom, preocupado que não ia conseguir. que Tudo bom, bem professor contigo? Triques. Tudo ótimo, muito feliz com o convite, com essa oportunidade de conversar com essas pessoas incríveis e rever aí tantos colegas que eu estou vendo aqui conversando. Até o doutor Savares está aqui conosco, a doutora Carolina, conselheira aqui da Câmara do Paraná, a doutora Juliana Francischetti também. Pessoas, assim, muito boas, uma equipe muito boa. E principalmente contigo, né, professor Triques? Eu já não te vejo há tantos meses, anos já, né? Se Nós puxar nos bem na vimos, na memória. verdade, em Camboriú. Nós nos encontramos rapidinho no congresso do Rafael Baldrich, né? E da Melissa Uhum. Foma. Mas ali nem deu para a gente conversar muito, né? De fato, faz tempo que a gente não senta para bater um papo, né? É. Mas agora Deixar, estamos deixar, aqui. deixar... Oi? Perdão, desculpa. Mas agora Eu estamos aqui para falar de um assunto muito legal. ia deixar um abraço só para o doutor Savares, que deixou um comentário. Que alegria contar com a presença dele aqui sempre, né? E a todos que estão nos acompanhando. Eu que agradeço a tua disponibilidade da gente poder conversar sobre o conselho. Perfeito. Obrigado, professor Triques. Que maravilha. E como é que andam as coisas? Trabalhando muito? Olha, bastante. O Conselho ele tem atuado em várias frentes para favorecer o processo administrativo. Porque o INSS tem passado por uma fase muito difícil, já de anos para cá, e cada vez está pior, e a pandemia piorou tudo, assim, exponencialmente. Sim, está uma situação bem terrível dentro do INSS, e isso é lógico, reflete no Conselho de Recursos, como também reflete no Poder Judiciário, e o Conselho está tentando de várias formas. Por exemplo, uma postura que o Conselho teve esse ano foi de trazer algumas responsabilidades do INSS para o próprio Conselho. Então, a juntada do processo de benefícios, a intimação efetuada ao segurado, vários procedimentos que antes o INSS fazia, hoje é feito por um chamado gabinete de crises do CRPS. E o CRPS ele abriu as portas mesmo para os segurados, para os advogados, através das juntas de recursos e câmaras. Então, por exemplo, se um advogado está tendo dificuldade de pedir um embargo de declaração, de pedir uma sustentação oral, de juntar documentos, ele não precisa mais ir até o INSS. Ele pode mandar esses documentos diretamente para o e-mail da secretaria do órgão julgador, que está disponível no site do governo, os e-mails de todas as juntas e câmaras. E dentre outras medidas, como, por exemplo, o Conselho hoje, ele está entrando em contato com os segurados através de WhatsApp Business, através de e-mails,
para facilitar e recebendo os documentos. Ainda mais agora que o decreto 10.410, 10.410, Isso, autorizou. Agora, né? Que são tantos números que às vezes eu me perco, mas é 10.410. Saiu um hoje, né, alterando o 10.410. Mas, enfim, esse decreto, ele autoriza a administração a receber documentos que são cópias simples, sem autenticação e com valor probatório. Lógico, a responsabilidade, né, sobre eventual problema cabe a quem está entregando. Mas, enfim, abriu uma porta muito boa para os segurados, para os advogados. Então, assim, dentre toda essa dificuldade, estão saindo novas soluções. A previsão é que até novembro o meu INSS tenha mais serviços disponíveis para os advogados relacionados a recursos, como embargo de declaração, incidentes para o Conselho Pleno, e tudo se melhore, né? A gente tem que tirar alguma coisa de boa dessa pandemia, né? Alguma coisa. Claro, o Conselho vem numa caminhada, né, Paulo? Acho que tu vai concordar comigo, e até por estar dentro do Conselho há tanto tempo, e salvo o melhor juízo, tu és indicado pelo governo, tu és servidor do INSS, né? Exatamente, eu sou servidor do INSS desde 2004, representante do governo federal. Então, na verdade, representa o Estado, né? O Estado Democrático de Direito. Isso, a gente... Perfeito, perfeito. Mas, assim, eu acho relevante fazer esse comentário porque, né, pode-se pensar que talvez uma visão mais ampliativa, ou uma visão que tenha como objetivo realmente fazer um trabalho para melhorar o acesso ao conselho, possa ser algo apenas restrito a conselheiros que venham, né, pela cota do empregado, ou né, enfim, não pela cota do governo, e que o governo possa não querer que se acesse o Conselho de Recursos. Me parece que nas últimas gestões que a gente tem visto um esforço muito grande realmente em melhorar a gestão do Conselho, nos processos no CRPS. Claro que existem limites legais, limites normativos, que às vezes dificultam isso. Existem limites culturais também, me parece, muito significativos, né? Nós temos uma cultura de entender que o juiz é o responsável pela solução de todos os problemas, né? A gente ainda refuta muito a questão da solução do tribunal administrativo. Há uma cultura de acesso ao judiciário que está na Constituição, esse acesso está garantido pela Constituição, mas de não utilização dessas instâncias, talvez até preliminares ao processo judicial. E eu tenho visto na gestão atual da presidência, né, do Marcelo Borzio, né, no Conselho, um esforço muito grande realmente, e eu não preciso dizer dos conselheiros, porque a gente sempre viu esse esforço por parte dos conselheiros em aplicar o princípio da informalidade, por exemplo, na recepção dos documentos, na análise dos pedidos, mas a gente tem visto uma gestão, sim, que tem tentado fazer a melhor limonada possível, né, desses limões que tem aí à disposição, no sentido de fazer com que o Conselho realmente seja algo atraente, né, para o segurado e em especial para o segurado que vem, né, representado pelo advogado. Então, essa notícia que tu traz, e a gente já tinha recebido ela, mas talvez muita gente não saiba dela, não tenha nunca utilizado. Então, a possibilidade, se eu entendi bem, do advogado buscar o site do Conselho, que está lá no Ministério da Economia, né? E lá tem todo o organograma administrativo, com telefone e e-mail de todos os órgãos, de todos os setores, e eventualmente ele provocar diretamente para levar um documento ou para buscar uma informação. Esse acesso hoje é uma realidade. É uma realidade, professor Triquez, é uma realidade. E o gabinete de crises foi criado também para fazer essa interface, para ajudar os conselheiros a terem um contato com os segurados. Eu costumo dizer, professor Triquez, que a melhor interpretação para o direito, quando o direito ele está amparado na norma jurídica, seja a lei, seja o decreto, seja uma portaria, seja até as instruções normativas do INSS, os melhores entendimentos, eles estão na via administrativa. O feijão com arroz, o básico, o feijão com arroz, o bife, a salada, o melhor é a via administrativa. Agora, para as teses jurídicas, revisão da vida toda, majoração de 25% para pensão por morte, aí essas construções,
elas de fato cabem ao Poder Judiciário. O que eu tenho visto é que o feijão com arroz, bife e salada, o melhor ainda é a interpretação administrativa. Como eu vou colocar aqui agora com relação ao ruído? Sim, nós vamos falar sobre o ruído, mas eu queria muito aproveitar a oportunidade de tu estar aqui com a gente, estar aqui comigo, né? E o pessoal está acompanhando, e o pessoal tem acompanhado muito as lives que a gente tem procurado fazer sobre esse tema, o que só demonstra realmente a necessidade de informações e a vontade dos colegas de tentar atuar mais. Está todo mundo tentando se curvar mais ao Conselho de Recursos, né? E aí vou aproveitar que tu está aqui, porque também é uma dúvida de muitos colegas, de a gente entender essa história de primeira composição de uma 16ª junta de recursos. Se tu pudesse explicar um pouquinho, assim, qual é o setor que tu estás lotado e como é que funciona isso? Existem mais de uma composição dentro de uma junta? Então, muito bem colocado, até porque o decreto publicado hoje mexeu um pouco nessa estrutura. O decreto diz que o Conselho é formado por juntas, câmaras e o Conselho Pleno. Não diz quantas juntas são, nem quantas câmaras elas existem. Só diz que um decreto vai tratar como elas são e como elas funcionam. Mas o regimento do Conselho, ele verificou o seguinte, que tem juntas que elas estão saturadas de conselheiros. Elas não têm mais capacidade de receber processos. Então o regimento autoriza o presidente do Conselho de Recursos a criar composições adjuntas, que são como outras juntas de recursos ou novas juntas, mas vinculadas àquela. Uma vinculação como se fosse uma extensão daquela. Mas essa vinculação, ela se dá por uma questão de estrutura. Só de estrutura. Mas cada junta e cada composição tem o seu presidente, eles podem ter acórdãos que divergem sobre o mesmo tema, mas para se ter uma estrutura a mais de uma junta, foi criada essa possibilidade do presidente, numa canetada, criar novas composições espalhadas pelo Brasil. Antes nós tínhamos composições de câmaras espalhadas pelo Brasil, mas isso infelizmente foi modificado e hoje só tem composições de juntas de recursos espalhadas pelo Brasil. Que bacana, então é uma ampliação mesmo da estrutura do Conselho, uma forma de ampliar o número de colegiados para poder dar vazão, julgar a quantidade de processos que vocês recebem aí diariamente das agências. Exatamente. Da Previdência. Que bacana mesmo. E Paulo, deixa eu te fazer uma outra pergunta, agora entrando um pouco na questão do ruído, né? Porque, bom, o ruído é uma discussão interminável, né? A gente já teve diversas apreciações feitas pelos tribunais sobre o agente ruído, teve toda aquela discussão do STF sobre a eficácia do EPI, no caso do agente ruído, e que se decidiu pela né, a obrigatoriedade de comprovação de que o EPI realmente, né, elide, né, a exposição ao agente ruído, até porque já se tem muitos estudos que demonstram que o ruído ele atinge muito além do que a audição, né, ele pode adentrar pelo corpo humano pela visão, pela pele, pelos poros da pele, e dependendo do nível do ruído, ele pode causar problemas gravíssimos, né? Como, por exemplo, a exposição do ruído aí, pessoal que trabalha com abastecimento de aeronaves nos aeroportos, ou em algumas metalúrgicas, algumas fábricas. E a grande discussão que a gente teve nos últimos tempos foi a decisão da TNU, do tema 174 da TNU, a TNU foi chamada para decidir sobre qual critério, né, qual a metodologia deveria ser a metodologia válida para verificar a exposição especial, né, ao agente ruído, se seria aquela das NRs do Ministério do Trabalho, né, da norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, ou aquela da norma de higiene ocupacional da Fundacentro. Né, tendo saído uma decisão ano passado, que é o tema 174, que trouxe algumas diretrizes aí para os advogados com relação ao ruído. Né? Como é que vocês têm acolhido essa questão do ruído lá na composição, então, na primeira composição adjunta da 16ª Junta de Recursos lá do Paraná? Como é que vocês têm analisado esses processos envolvendo a aposentadoria especial, em que haja apresentação de PPP com pedido de comprovação de exposição ao ruído?
muito bem colocado, professor Triquez. Mas então aí eu venho trazer uma notícia melhor, mais ampla e já uniformizada em âmbito nacional. Então, excede a nossa composição aqui da 16ª Junta de Recursos. O Conselho de Recursos, ele editou o enunciado 13, tratando somente sobre o agente nocivo ruído. Tá? Então, e ele já entabulou muito bem aqui, eu gostaria de explicar para todos. E é importante nós colocarmos que é um enunciado, porque essas súmulas, esses enunciados do CRPS, eles têm caráter obrigatório, eles vinculam todos os conselheiros das juntas de recursos e câmaras de julgamento. De modo que uma junta de recursos ou uma câmara, elas não podem decidir contra o enunciado do CRPS. O INSS não precisa seguir o enunciado. Tá? O INSS não precisa seguir. E o INSS também não pode recorrer contra um enunciado. Isso está no regimento do CRPS. Ele só pode recorrer se a decisão da junta contrariar o enunciado. Então, o enunciado 13, ele começa de uma forma bem tranquila. Tá? Inclusive, o enunciado 13 está no Diário Oficial da União, é só colocar no Google enunciado do CRPS. Se eu não me engano, foram publicados no dia 12 de novembro de 2019. Não, 12 foi a emenda constitucional. Acho que foi dia 10, 11, foi bem perto ali da emenda. Né? Eles foram todos readequados, né? Eles têm uma nova numeração e uma fundamentação muito melhor, né? Eu tenho observado isso também. Muito melhor. Então, olha, o enunciado 13, ele coloca o seguinte, olha, ele começa com aquele padrão, dizendo que o ruído até 1997 é enquadrável se for 80 decibéis, que é o limite de tolerância. Entre 97 e novembro de 2003, 90 decibéis, infelizmente. E a partir de 2003, 85 decibéis. Mas aí vem os incisos. E aqui está o grande pulo do gato. O inciso primeiro traz o seguinte, que a medição do ruído, tá, deve observar a NR15, com aparelho de medidor de nível de interpretação sonora, operando circuitos de compensação decibéis A para contínuo ou intermitente e decibéis C para ruído de impacto. Já começa aqui. O INSS tem uma grande dificuldade de enquadrar ruído de impacto. E aqui o próprio enunciado já está abrindo. Olha, ruído de impacto é enquadrável. O ruído de impacto é aquele ruído onde há o pico, né, o ápice do som, numa fração de menos de 1 segundo, mas esse ápice se repete nessa mesma intensidade acima do limite de tolerância num período superior a 1 segundo. Então é aquele som alto, passa-se um pouco mais de 1 segundo, aquele som alto. Então o INSS tem dificuldade para enquadrar isso porque ele diz que não é contínuo. Não caracteriza a permanência. Mas como que não caracteriza a permanência? O TPC é enquadrável sim. Ah, isso já está no inciso 1. Que interessante, que interessante. Eu tô abrindo aqui para acompanhar junto contigo, né? A importância dos enunciados, e só abrindo um parênteses, Paulo, e realmente, assim, depois que eles foram, vou até repetir, porque depois que eles foram revisados o ano passado, ficou muito bom. Ficou muito bom para a gente poder compreender, porque antes a gente nós não tínhamos uma fundamentação, né, tão completa. O próprio direito ao melhor benefício está muito bem fundamentado. E certamente será uma ferramenta para a gente conseguir construir no Conselho, né, quando eu digo a gente, os advogados, quem está postulando, né, construir no Conselho um entendimento que não vincule o Conselho ao entendimento agora do artigo 176E, essa questão da apresentação dos elementos e a necessidade de apresentar todos os elementos para que se possa ter o direito ao melhor benefício, né? Continuar tendo o dever de buscar o melhor benefício, independente dos elementos apresentados, considerando a hipossuficiência do segurado e, acima de tudo, o fato de que o dever de instrução é sempre do INSS, né? Continua sendo do INSS. Né? E sempre será, sempre será. Sempre será, né? Só abrindo um parênteses. Inclusive, você falando isso, eu estava achando aqui, esse livro que eu li alguns anos atrás, eu adorei ele. Livro do professor Triquez, maravilhoso. Processo Administrativo Previdenciário, professor Alexandre Triquez, livro maravilhoso, recomendo a todos. Querido, obrigado, valeu. Eu estava lembrando hoje do dia que tu estivesse aqui
aqui nessa sala onde eu estou agora, né? Lembra Porto aquela ocasião? Alegre. Já deve Claro. deve fazer uns 8 anos já. Faz tempo. Por aí. Que legal. Mas que bom, querido. Vamos então para o Estamos inciso comentando, 2 né? do enunciado 13. Olha lá. Aí ele já fixa um termo. Ele fala, ó, até 31 de dezembro de 2003, para aferição do ruído contínuo ou intermitente. Contínuo intermitente é aquele ruído que não é o de impacto. Ou seja, ele pode ser vários picos, mas a distância entre eles tem que ser inferior a 1 segundo. Para aferição do ruído contínuo intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NR15, devendo ser aceitos ou o nível de pressão sonora pontual ou a média de ruído, podendo ser informado decibelímetro. Decibelímetro é aquele aparelhinho que mede naquele instante o ruído. Então, naquele instante, o ruído foi de 92 decibéis. Então, ele é bem pontual. Dosímetro, o dosímetro, ele já não mede o ruído num ponto, mas ele mede a jornada de trabalho. Tá? Então, pelo período que o trabalhador esteve exposto. Então, por exemplo, 85 decibéis seria em uma jornada de 8 horas de trabalho. Dosímetro ou medição pontual no campo, técnica utilizada do PPP. Então, quer dizer, se lá no PPP técnica utilizada tiver decibelímetro, tiver dosímetro, tiver pressão pontual, média de ruído, tudo isso está valendo até 31 de dezembro de 2003. Aí vem o inciso 3. A partir de janeiro de 2004, em relação ao decreto 4.800 e alguma coisa, lá de 18 de novembro de 2003, né, que alterou, esse decreto de 2003, ele falou o seguinte, que a metodologia a ser adotada era da Fundação Jorge Duprat, lá, a Fundacentro. Né? Só que quando o decreto veio, trazendo a metodologia da Fundacentro, ele veio numa era, né, 2003, numa outra era diferente de hoje, mais protetiva ao trabalhador. Era para trazer normas rígidas ao empregador. Essa metodologia, ela altera assim, alguns elementos, como fator de dobra, coisa bem técnica, né, de segurança do trabalho. Ele altera alguns elementos na hora de medição, sempre para favorecer o trabalhador. A gente tem que dar ênfase nessa parte, porque esse faz todo o diferencial. Então, a partir de 2004... Cadê aqui? Ah, não, eu estou no 3. Isso. Isso. A partir de 2004, para aferição de ruído contínuo e intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na norma de higiene fundacional 01, NHO 01 da Fundacentro, e aí vem o bom, ou na NR15. Então, quer dizer, a NR15 ela não foi revogada pela NHO 01. Mas aí do lado vem uma continuação, ó. NR15, vírgula, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho. Então, pode-se utilizar a metodologia da NR15? Pode, mas não pode ser a pontual. Não pode ser o decibelímetro. Devendo constar no PPP a técnica utilizada e a respectiva norma. Então, qual é a mudança? O que eu tenho, o que se constata? Que é possível, sim, a partir de 2004, o uso da dosimetria, e o Conselho Pleno editou o enunciado, esse enunciado e várias resoluções tratando sobre o tema. Eu quero destacar aqui para o pessoal algumas resoluções bem atuais, como a Resolução 3 de 2020, a Resolução 9 de 2020. Essas duas são excelentes porque elas explicam bem como que funcionou essa evolução, por que tem que ser a dosimetria, por que não o decibelímetro. Porque o decibelímetro mede só o ponto, e não a jornada do trabalho de 8 horas. Né? Porque às vezes um ponto, um pico, você vai ter ali. Né? Naturalmente tem no escritório de advocacia, você está ali trabalhando, passa uma moto do lado, né? O espertão tira o escape para chamar a atenção, você vai medir o ruído ali, vai estourar qualquer... Tem que ver a jornada do trabalho. Né? Então,
Como que funciona, então, com a NHO 01? Bom, a NHO 01, ela permite, então, tanto a dosimetria, que é a dosimetria de ruído, que já era utilizada antes na NR15, né? Como também pode utilizar o nível de exposição normalizado, o NEM. O problema é que o INSS só quer que seja o NEM. Quando o segurado, por exemplo, apresenta lá o PPP para o INSS, né? O INSS dá aquela decisão técnica assinado pela Perícia Médica Federal, o advogado, o conselheiro, o segurado, eles precisam ler ali, ó. Por que a perícia não enquadrou? Porque às vezes o ruído ali é 92 decibéis, mas não enquadrou por quê? Aí muitas vezes você se depara com, não foi utilizado a metodologia NHO NEM. Mas daí você vai ver ali o processo ali, o PPP, ele vai contar ali dosimetria. Pô, mas a dosimetria está dentro da NHO? Mas é que aqui no PPP fala que foi NR15. E daí que foi NR15? E daí? A questão é, e aí é uma questão bem filosófica, o segurado estava ou não estava exposto a agente nocivo? Estava. Foi medido? Foi. Seguiu uma norma do Ministério do Trabalho, uma norma oficial, ou foi uma norma inventada pelo segurado? Não, ele seguiu uma norma oficial. Então ele estava exposto a agente nocivo. Então, essa é a lógica. Né? E é uma incongruência. Uma incongruência. E outra, a gente sabe que as normas da NR15 são mais prejudiciais aos segurados do que a norma da Fundacentro. Né? Então, quer dizer, se na norma se a NR15 está reconhecendo a exposição e está preenchido todas as condições formais do PPP, por que não reconhecer o direito se, de fato, o objetivo principal é a proteção da saúde, né? E justamente verificar se existe agressividade à saúde em níveis que podem ser prejudiciais. Então, se está numa regra, numa metodologia que via de regra, né, quando vai analisar a exposição ao agente ruído, sabe que a sua forma de fazer a análise ela é mais rígida para o trabalhador, por que não? Por que não? Né? Por que não? Porque se a mais rígida está reconhecendo o direito, o que dirá da outra que está se exigindo, mas que não está constando no PPP? Né? Então, nesse aspecto, realmente se torna quase impossível, às vezes, o reconhecimento na via administrativa, né? Na agência. Né? E sem contar, sem contar, Paulo, que eu vejo também bastante, né? Assim, na verdade, talvez 30% dos casos, a gente tem um problema formal no PPP, né? Que não traz a metodologia técnica utilizada. Né? E aí, nesse caso, obviamente, que se faz necessária a correção do PPP. Eu não sei como é que as câmaras, né, as juntas, no caso a tua composição, a primeira composição, avalia quando sobem recursos contestando esta questão. De fato, se não há o PPP formalmente preenchido com a técnica utilizada, aí não tem o que fazer, né? Não, então, a bem da verdade, segundo a inteligência do próprio decreto, se tiver um vício de forma ali, é dever da administração pública informar o segurado, tá? Oportunizar ele através de uma carta de exigências, de uma intimação, para que apresente o formulário PPP devidamente preenchido. Tá? Isso é a própria lei 9784 de 99 impõe esse dever para a administração pública. Isso não interfere no pagamento do benefício, na DIP, nem na DER, de jeito nenhum. A administração ela tem que orientar, seja o segurado, seja o advogado, que se não apresentou o PPP completo, para que apresente. E depois a administração vai decidir. O ônus da prova é sempre da administração. Por quê? Porque o ato administrativo ele tem presunção de veracidade. Se o ato administrativo tem presunção de veracidade, então a administração, ela vai e comete um ato, ela tem que provar o que ela está falando. Não pode falar conforme a vontade de, eu acho que tem que ser assim. Não. Tem prova que diz que será assim. Paulo, deixa eu te fazer só uma pergunta sobre isso ainda, uma curiosidade. Qual é o limite que vocês conseguem chegar na aplicação, né, dessa regra? Está, né? Lá no artigo 29 da Lei 9784, né, o dever de instrução do processo administrativo deve sempre se dar da forma menos onerosa
ao interessado e é dever da administração. No caso, né, da não apresentação de nenhum documento complementar por parte do segurado a este PPP, ele não apresentou um LTCAT, ele não apresentou um PPRA, né, e aí, logicamente, que ele joga para a administração esse dever que tu referes, né, o dever de abrir uma carta de exigências para solicitar um documento, mas a gente sabe que quando não há esse documento, o dever da administração não cessa por aí, porque nós temos aí pesquisa externa, nós temos aí ofício a órgão público e a empresas, nós temos aí vistoria técnica, nós temos aí justificação administrativa. Qual é o limite que a junta chega nesses casos? Até que ponto vocês costumam agir nesses casos assim de falta de dados, né? Existe uma falta de dados, não há dados suficientes, por exemplo, para fazer uma análise da exposição a agente ruído, mas, por outro lado, a administração não cumpriu o seu papel, né, de startar um desses meios de prova, como a instrução normativa mesmo determina, né? Como é que vocês costumam agir nesse caso? Sempre convertem em diligência, determinando alguma medida por parte do INSS, ou não? Não, tem que converter em diligência, mas não necessariamente para o INSS. Infelizmente, a legislação, isso eu acho um grande erro do legislador, ele atribuiu que a comprovação da especialidade cabe ao segurado, tá? Mediante a apresentação do formulário. Está lá na Lei 8.213. Isso eu acho que foi um grande erro do Congresso Nacional ter aprovado uma redação daquela. Por quê? Porque o trabalhador ele precisa da empresa para conseguir os elementos para provar que ele estava numa situação insalubre. Então, já gera um conflito de interesse ali, porque a empresa ela tem dificuldade de fazer prova contra si mesma. Dizer que o trabalhador estava exposto ali numa condição ruim. Ela não quer fazer isso. Mas o trabalhador precisa que a empresa dê. Então, não são raros os casos em que a empresa se nega a dar o PPP, que a empresa emite o PPP errado, em desacordo com o laudo, o que é crime, mas não faz o laudo. Então, ela cria toda essa dificuldade. E o trabalhador está exposto numa condição e muitas vezes não consegue comprovar aquilo por um erro que é da empresa. Ah, mas infelizmente esse, por exemplo, é um limite. Qual é o limite? A lei. A lei é nesse ponto é o limite. Ah? A lei também diz que o PPP é a prova. Então o laudo ele é desnecessário. O PPP sozinho não é suficiente. E se o PPP estiver incompleto? Aí o laudo passa a ter valor probatório, ou PPRA. Tá? Então, o que se tem hoje? Várias agências da Previdência Social, elas dispõem de vários laudos técnicos, de vários PPRAs antigos, da década de 80, na época que precisava para o ruído, 90, e a partir de 95, de vários agentes nocivos. Aqui em Curitiba, por exemplo, estão todos aqui na gerência executiva, gavetas e gavetas com laudos técnicos, das mais diversas empresas. Então, se o segurado não consegue o laudo, uma dica para os advogados, veja com o próprio INSS, na agência em que se localiza determinada empresa ou se localizou determinada empresa, é bem possível que lá haja um laudo técnico. Isso pode vir a ajudar. Na falta de PPP... Existe uma determinação na instrução normativa de que a Previdência Social elabore um banco de laudos, né? Ela deveria ter esse banco de laudos à disposição da população, né? Deveria. Sabemos que é muito difícil concretizar isso, mas é uma ferramenta a mais, né? Não, e deveria, e como eu falei antes, não deveria ser imputado ao segurado, até porque a lei sempre atribuiu à Previdência Social fiscalizar as empresas. Ah? E o que não houve? Não houve. E hoje cai na conta de quem? Do mais fraco, que é o segurado, que é aquele que não consegue. É difícil. É difícil. Você que está na labuta sabe que é difícil. Eu já tive do lado no balcão do INSS, sei que é difícil. Você intima a empresa, oficia a empresa não responde. Entende? Então, o que nós temos hoje? Na falta do laudo, podemos conseguir um início de prova material. Já está ficando cada vez mais difícil. Como é que eu vou ter um início de prova material que não é o laudo? O laudo é o principal início de prova material, né? Ou prova, para talvez sustentar uma justificação administrativa. A Perícia Médica Federal, ela não tem promovido a inspeção nos locais de trabalho para aferição do agente nocivo.
Isso tem sido uma luta dentro do Conselho. Tá? Eles fazem inspeção quando é para verificar acidente de trabalho, nexo técnico, alguma coisa nesse sentido, por causa da doença do trabalho, né? Para ver as condições do ambiente de trabalho, para acidente de trabalho, para agente nocivo. Então, assim, há diversas dificuldades. O ideal é que o segurado tenha o PPP, na falta do PPP, tenha o laudo técnico. Apresentou o PPP para o INSS, veja se o INSS enquadrou ou não. Não enquadrou? Olha a decisão do INSS. Por que que não enquadrou? Se a decisão lá tiver escrito, porque não foi apresentado a metodologia nem conforme determina a Fundacentro, INH, recurso enunciado 13. Não tem discussão. Recurso iniciado 13, a junta de recursos ela é obrigada a enquadrar, porque o enunciado 13 assim determina. Aquele foi o motivo que o INSS expôs. Entende? Então, não dá para procurar pelo cascadeu. Se o INSS não tem outro motivo, é porque não tem outro motivo. Perfeito. E o enunciado 13 ele é muito claro, né, nesse sentido. Ficou muito bem redigido nesse aspecto e eu estou voltando a ele aqui. Eu te interrompi até, tu estava fazendo a leitura dos incisos, né? Uma espécie de inciso. Deixa eu voltar aqui. E aí, aqui. inciso 4, professor Triques, dentro disso, se não tiver o laudo, o enunciado obriga. Cabe a inspeção no ambiente de trabalho. Então, na pior das possibilidades, o advogado, numa sustentação oral na junta de recursos, tem que dizer assim, olha, inspeção no ambiente de trabalho. Enunciado 13. Mas a Perícia Médica Federal não está conseguindo. É ônus da administração. A administração tem que se virar. Como vai fazer? Isso é um problema da administração. Mas vai ter que fazer. Paulo, uma dúvida. Quando o conselheiro emite a ordem, né, então ele dá a ordem para fazer a inspeção. Essa inspeção, né, ela vai ocorrer pela equipe de peritos que estão lotados na assessoria técnica médica lá do conselho, ou o processo vai descer para a agência para que os peritos que trabalham na agência façam essa inspeção? Então, muito bem colocado, professor Itequias. Com a lei do ano passado, que reformulou a administração pública, tanto os peritos da assessoria técnico-médica do Conselho, quanto os peritos do INSS, eles saíram do Conselho do INSS e foram para uma subsecretaria vinculada à Secretaria de Previdência, que se chama Subsecretaria de Perícia Médica Federal. Então, eles não são mais subordinados, por exemplo, às normas do INSS. Eles são subordinados às normas que a própria subsecretaria regulamenta. Então, hoje a dificuldade, porque antes o Conselho falava com o INSS. Não era nem a assessoria técnico-médica, falava com o INSS. O INSS vai lá e faz a inspeção. Até porque a empresa, por exemplo, fica lá no interior de São Paulo. Tem que ser um médico que está naquela região. Não dá para ser um médico de Curitiba, ainda que a junta seja aqui. Então, hoje fica tudo a cargo da Perícia Médica Federal, que deve enviar, provavelmente, o médico ali da gerência executiva do interior de São Paulo, de uma agência, enfim, aquele que entender que é o mais capacitado, né, o que tenha mais instrução para fazer esse tipo de trabalho. Como é importante, né? Eu chamo de vistoria técnica, né? Pela resolução 485 chamada dessa forma, mas a gente sabe que também é uma inspeção, né? Na verdade, ela no decreto, inclusive, ela é tratada várias vezes também como inspeção. Mas eu fico pensando, Paulo Vitor, como é importante e como seria diferente a realidade jurisdicional, não apenas no âmbito administrativo, mas também no processo judicial, se essas vistorias acontecessem com mais frequência. Primeiro, porque permitiria a criação de um procedimento, a formação de um banco de decisões, de laudos, que poderiam, né, serem aproveitados de forma emprestada para outras situações. Segundo, porque eu entendo que a partir do momento que a vistoria acontece, não há que se falar no âmbito da Justiça Federal que a competência para discutir, né, o critério formal do PPP da Justiça do Trabalho, porque se existia uma inspeção e ela foi feita, eu posso discutir a inspeção, a matéria é naturalmente previdenciária, não é matéria trabalhista. A discussão pura e simples do perfil profissiográfico, ela é uma discussão talvez trabalhista. Mas a partir do momento que ela está atrelada a uma vistoria, uma contraprova que foi apresentada a esse PPP, que instaurou uma vistoria
e que se foi no ambiente de trabalho verificar a condição e o perito entendeu que não enquadra ou não é suscetível de enquadramento ou algo assim, e eu levo essa demanda para a Justiça Federal, me parece óbvio que o discurso da Justiça Federal muda, porque aí eu tenho sim uma discussão atinente à demanda previdenciária, né? E isso ficou muito apagado, na minha opinião, nos últimos anos, porque é muito raro. A gente tem algumas vistorias que acontecem, e as que acontecem sempre são muito positivas, mas infelizmente a cultura ela é ainda muito, muito pequena. Eu não sei como é que tu vê assim, tentando fugir um pouco do que está posto, mas como é que tu vê assim, o que poderia ser feito a nível institucional para talvez isso funcionar melhor, né? Não sei como é que tu pensa isso, porque existe muita resistência, né? Eu imagino que vocês devem passar um trabalho danado, né, Paulo Vitor? Não precisa nem me contar muitos detalhes, imagino que algumas coisas sejam muito internas de vocês, mas eu imagino que na questão da vistoria feita, né, que é feita pela equipe médica, né, da subsecretaria, realmente não está mais vinculada à Previdência, vocês devem passar um trabalho danado, porque vocês têm o poder da caneta, vocês são os juízes, né, do processo. Vocês estão ali, está na Constituição Federal o poder de vocês. Mas e aí, como é que fica quando demora, quando não vai, quando não acontece, né? Professor Terquez, bom, primeiro sobre o ponto da Justiça do Trabalho, eu entendo assim que se o laudo foi feito ainda que no âmbito da Justiça do Trabalho e constatou ali um ruído acima do limite de tolerância hoje, por exemplo, naquele ambiente de trabalho que o segurado trabalhava, ele é válido sim no âmbito administrativo, não tem por que não, até porque foi feito ou por um médico do trabalho, ou por um engenheiro de segurança do trabalho, ele cumpre os requisitos formais e materiais da própria Lei 8.213 ou do Decreto 2048, e sim, passa a ser válido no âmbito da Previdência Social, num recurso administrativo, não tem por que rejeitar esse tipo de laudo. Agora, com relação às dificuldades da administração, há uns 10 anos atrás, eu tinha muito medo de uma nova onda que estava surgindo, chamada de reserva do possível. Né? Que já é um assunto já bem discutido no âmbito judicial. Até que ponto argumentos econômicos poderiam restringir direitos humanos fundamentais, como o direito previdenciário? Né? Então, só que esse assunto da reserva do possível, ele evoluiu. Por incrível que pareça, aquele diabinho, né, aquele capetinha que ficava numa garrafa, cara, ele quebrou a garrafa e virou um monstro hoje. Ainda mais depois da emenda 103 de 2019. Nós estamos vivendo uma época que não é mais uma época de reserva do possível. A gente está numa época de cidadania sacrificial. É uma era em que as pessoas estão se sacrificando, elas estão se mutilando os seus direitos humanos em prol do mercado. É isso que eu vejo. Se você for ver ano passado, houveram manifestações nas ruas em favor da redução de direitos. Eu quero que a minha pensão, que era 2.000, 100%, caia para 60%, caia para 1.200. Por quê? Porque isso vai ser bom para a economia. Sabe? Então, o próprio cidadão, ele entrou. Então, eu acho que nós estamos vivendo uma época muito perigosa em termos de direito previdenciário, em termos de redução de direitos. Eu acho que isso assim, tem se agravado muito. O decreto 10.410 assim, trouxe assim, mudanças, que eu considero, na minha opinião, terríveis. Algumas boas, mas outras que, pelo amor de Deus, entende? Tá? Isso aqui não é humano. Isso aqui é, sei lá, não é possível. Então, já que você perguntou qual é a minha visão disso, minha visão é essa. Hoje, então, dentro da administração pública, o que eu tenho visto? Uma dificuldade ímpar tem acontecido. Ímpar. Né? O INSS, coitado, ele não consegue. Ele não consegue. Não é uma questão de exigir que faça. Eles não têm como. Eles estão lá tentando. Acaba as agências, cria a SEAB. Agora a agência só presta atendimento espontâneo e faz agendamento. Análise de benefícios só nos SEABs. Aí eles criam alta performance. Olha, os servidores que se destacarem vão trabalhar em home office. Então cria o CEAP, Central Especializada de Alta Performance. Então, assim, a administração está se virando do jeito que está, mas é como eu te falei,
esse discurso de cidadania sacrificial, esse discurso de reserva do possível, temos que economizar o dinheiro não sei de quem, sabe? Isso, assim, ele se ampliou de um jeito que, eu acho que como é que eu posso dizer? Ele passa do ponto pragmático, porque ele passa a ser um princípio norteador, sabe? E isso é algo que eu não gosto, eu não suporto, porque a minha alma é republicana. Nós estamos aqui para servir o povo. O bem público está aqui para servir o povo. Não, não pode ter uma finalidade diversa. Entende? Se tiver uma finalidade diversa, só que isso a gente vê nos menores detalhes. Por exemplo, não tem fiscalização nas empresas quando em razão de agente nocivo. Fiscalização por parte da Previdência Social. Não tem. A lei diz, mas não tem. Aí você fala assim, mas tem que fazer inspeção. É muito difícil. Você tenta, bate e volta, não dá e volta. E você, bom, mas você está dentro da administração, você tem a caneta, você tem um enunciado, você manda fazer, mas está difícil. Entende? Essa dificuldade que é uma coisa assim que para mim é nova, né, comparado a alguns anos atrás. Não estou dizendo que não haja solução. Claro que há. A máquina anda, só que a gente sente que há uma dificuldade maior do que antes. Tá? E uma dificuldade sistêmica. Mas não, é algo que, assim, a esperança é que melhore. Não, a maior prova do que tu está falando é verdadeiro, é que esse não é um problema mais apenas, por exemplo, do servidor do INSS e do conselheiro do Conselho de Recursos. Olha, os problemas agora estão parcialmente equacionados, mas os problemas dos cumprimentos das decisões judiciais aqui na 4ª Região, ainda antes da pandemia, e no início da pandemia, o INSS não estava cumprindo as decisões, e vinha multa e não cumpria a decisão, e vinha ameaça de prisão e não cumpria a decisão. E aí o argumento sempre muito sedutor, nós não temos como, eu cumpro não sei quantos prazos por dia, os procuradores contando, e realmente é um fato sério, que como tu disseste muito bem, a gente tem que olhar o lado humano da coisa, e realmente as condições de trabalho não são as ideais, né? Não são as ideais, muito longe das ideais. A Previdência ela foi toda ela alterada por completo, e os servidores estão perdidos também, e aí o juiz emite uma ordem, e essa ordem não é cumprida. E a gente não tem a quem recorrer, não se tem nenhuma corte interamericana, porque a gente não tem o acesso, como acontece na União Europeia, né? Quando uma decisão não é cumprida, se recorre à Corte Europeia e manda cumprir, sob pena do país ser excluído do tratado e não fazer parte mais da comunidade. Lá não tem essa história de não pagar precatório, né? Onde já se viu o Estado cometeu calote, né? Então, e os juízes tentando fazer de tudo para resolver o problema, né? O setor de inteligência da justiça, negociando, conversando, mas isso dá muito medo, realmente, porque se esse discurso ele ganha um corpo muito, muito grande, realmente ele vira regra, como tu disseste muito bem. E aí, quando vê, a gente perde o controle, quer dizer, né? Nada mais pode ser feito. Né? Mas e aí, como é que ficam as coisas? Quer dizer, existem regras, né? E, perfeita a tua colocação, eu concordo integralmente. Eu vou só ler alguns comentários, pessoal gostando muito, e eu sei que tu és uma pessoa muito querida por todos, Paulo Vitor, e a gente gosta muito de ti, eu te admiro muito também, e o pessoal sempre comentando com relação ao teu trabalho, a doutora Lúcia aqui, dando um parabéns para mim, mas pela escolha do convidado, a Juliana, obrigado, Lúcia. a também, a Marilene, né, o Francisco deixa um comentário, né, sobre as cartas mandadas em plena pandemia. Leandro, querido Leandro também, dizendo lutas. O Leandro é um homem que está à frente dessas lutas, né? É uma das pessoas que faz a diferença nessa luta. Deixa eu ver aqui, a Juliana, né, já tinha comentado. O Rony pergunta se ficará gravado. Sim, Rony, vou deixar gravado no IGTV. Vai estar gravado a entrada pelo próprio perfil ali do Instagram, que eu acho que as informações que estão aqui são realmente de utilidade muito, muito importante para todos, né? E que essa parte administrativa
Eu vi agora há pouco o professor Leandro, presidente da comissão da OAB aqui do Paraná. Grande parabéns pelo trabalho, doutor Leandro. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, né? Agora sim. Tá. Eu acho que deu um... Tá me ouvindo? Perfeitamente. Tá, ficou um pouquinho baixo aqui para mim, mas olha só, a Flávia pergunta, sabe-se que o PPRA pode ser assinado por técnico de segurança do trabalho. A junta aceita esse PPRA? O que tu poderia nos dizer? Eu nunca peguei um assinado por técnico, mas acredito que não. Tá? Eu não posso responder pelo conselho nesse ponto, mas falo por mim, não, porque o decreto vincula que seja técnico ou engenheiro de segurança do trabalho. Senão poderia atribuir essa responsabilidade ao técnico por vias transversas. Então, eu entendo que não. Perfeito. A Carla comenta que hoje pegou vários PPPs, que um colega realizou contagem, convertendo os períodos. No entanto, todos os níveis de ruído estão abaixo dos limites de tolerância. Aí já é mais complicado, né? Mas aí, olha, você tem duas opções. Olha, pergunta para o teu cliente se ele não estava exposto a outros agentes. Às vezes estava, no próprio ambiente de trabalho. Tá? Então, vale a pena dar uma olhada aí. E uma dica que eu dou para os advogados que passa batido. Quando o teu cliente aparecer no escritório, pega a carteira de trabalho dele e dá aquela tradicional folheada para ver se enquadra por categoria até abril de 95. Tá? Foguista, tratorista, médico, enfermeiro, alguma coisa. A simples carteira de trabalho com a anotação da atividade enquadrável serve como prova na Junta de Recursos e Câmaras de Julgamento. Tem até enunciado que trata sobre isso, enunciado 14. Tá? O enunciado 14 da RPS trata exatamente sobre isso. Excelente. A Daniele, valeu, Daniele. Fred Klein, valeu. Tem que constar que fica o funcionário de forma habitual e permanente? O que tu poderia nos dizer disso? Não precisa. Tá? Não precisa. No PPP não precisa, nos anteriores sim. Porque isso já está intrínseco ao próprio formulário. O formulário PPP ele tem que ser feito com base no laudo, no LTCAT. Tá? Então, se chegou no formulário é porque era habitual permanente. Do contrário, não poderia nem chegar no formulário porque não estaria no laudo. Tá? Não cumpriria os requisitos para preenchimento do formulário. Então, é totalmente desnecessário. Isso é cabível até 2003, naquele DSS 8030, DIRBEM 8030. Excelente, Paulo. Paulo, deixa eu te fazer uma última pergunta. Nosso tempo está chegando ao fim. Aquela questão que eu te comentei agora no meio da nossa live, então, sobre a conversão em diligência. Assim, o advogado precisando fazer alguma correção, existindo alguma questão técnica, uma complementação do LTK, do PPP, alguma questão específica que não envolva a inspeção na empresa, mas que envolva o fornecimento de alguma informação, ou até algum documento. É possível, vocês costumam converter em diligência para a realização da pesquisa externa, por exemplo? Como é que vocês lidam com isso? Ou vocês utilizam um meio mais efetivo, direto pela junta? Eu não vou dizer como o conselho trata, porque o conselho nunca normatizou o tema, como é o caso do enunciado 13. Mas eu vou te falar como que eu faço, tá? É assim, o PPP está lá, ele passou por uma análise probatória junto ao INSS e o INSS vai apontar todas as irregularidades que ele encontrou no PPP. Se ele apontar falta de preenchimento, então eu já vou ver se oportunizou o segurado ou não preencher apresentar o PPP correto. Se não oportunizou, então eu baixo diligência preliminar para que apresente o PPP preenchido de forma correta. Tá? Perfeito. Se o INSS não mencionou nada, por exemplo, não mencionou laudo extemporâneo, simplesmente mencionou NEM, eu vou em cima daquilo. Tá? Eu estou dizendo Paulo Vitor. Por quê? Porque eu parto do princípio que os outros requisitos, por ter fé pública, estão corretos. Não foi questionado pelo segurado e não foi questionado nem por ele. O próprio INSS não questionou. Então eu não vou criar imbróglio onde é incontroverso. Perfeito. E a gente sabe que
mesmo tu não querendo referir, até por não... É um tribunal enorme, né, com inúmeros colegas, mas a gente sabe que, via de regra, esse é o entendimento que predomina no Conselho, né? As juntas são muito vocacionadas, né, de aplicar, por exemplo, o princípio do indúbio para o assegurado, de mandar converter em diligência para complementar a prova, às vezes, inclusive, recepcionando recurso intempestivo, quando há, né, tá no próprio regimento do Conselho. Pelo menos pela minha experiência de junta, eu noto assim que existe realmente uma vocação muito grande por um indeferimento do processo. Sim, ele pode ser indeferido, porém, sempre prestigiando uma boa instrução, né? Isso é um valor muito caro aos conselheiros, a gente observa isso, né? É o enunciado 1, né? O primeiro. Perfeito. Paulo, estamos chegando no fim, eu não quero correr o risco de perder a live, eu já perdi algumas, pela vontade de ficar até o último minuto, Tá né? certo. E tá muito bom conversar contigo, é muito bom conversar contigo, e eu lembro como se fosse hoje aquele curso que vocês, quando eu digo vocês, a tua pessoa e a doutora Ana Paula Fernandes me deram a oportunidade de estar junto aqui em Porto Alegre, o quanto eu aprendi com vocês e o quanto foi bom aquele período que a gente estava convivendo juntos, né? E foi muito bom conversar contigo, sempre muito bom te ouvir, o teu conhecimento e a tua gentileza sempre em atender e trazer as informações. Por isso que eu fiz questão de destacar que tu és um conselheiro que vem, né, pela indicação do Estado, indicação do governo, tu és um servidor do INSS, para que a gente possa quebrar um pouco isso, né? Quer dizer, existem dentro da estrutura, eu sempre defendo isso, dentro da estrutura previdenciária do INSS e do próprio Conselho, tem muita gente boa trabalhando, muita gente com boas intenções, muita gente fazendo a diferença, e a ideia dessas lives que eu tenho feito é procurar trazer essas pessoas aqui para que a gente possa mostrar isso e tentar fazer um trabalho, mesmo que pequenininho, mas que possa colaborar com os colegas aí que estão assistindo. Então, muito obrigado, foi um prazer aí estar conversando contigo. Obrigado. Quero pedir a todos, primeiro agradecer por estarem aqui, é uma honra, uma felicidade muito grande, e pedir que sigam ali o Descomplica Previdenciário, que nós sempre postamos notícias boas, damos dicas para encontrar. O nosso objetivo é encontrar a melhor solução para o segurado, para a segurada, encontrar o melhor direito, o melhor caminho, porque às vezes um pequeno detalhe faz toda a diferença. Obrigado, professor Triquez, obrigado a todos. Quero desejar um abraço especial para o professor Leandro, presidente da Comissão da OAB do Paraná, para a Juliana Francischetti, que é a conselheira da 16ª Junta de Recursos, e para todos os advogados, vocês são a voz do segurado, não se esqueçam disso. Vocês são o centro da República, porque o segurado é o centro de tudo. Tá bom? Um grande abraço. Ouvir isso de um conselheiro do Conselho de Recursos da Previdência Social, obviamente que não me surpreende, e não é que não me surpreende por eu conhecer o Paulo Vitor, não me surpreende porque a gente conhece o perfil de todos que trabalham no Conselho. Eu queria, antes de terminar, só dizer duas coisas, Paulo. Primeiro, que isso que tu dissesse agora é muito verdadeiro. Às vezes é no processo administrativo, é no pequeno detalhe que a gente resolve. E por isso que muitos se atrapalham, às vezes, no processo, porque a gente está acostumado com uma dinâmica diferente no processo judicial, mais formalista e não tão informal. Essa questão que tu colocasses no início da live, de mandar um e-mail, eu já resolvi muitos problemas com e-mail, e é incrível como a gente consegue a solução. E queria também deixar um abraço apertado em todos os conselheiros que acompanharam a live. Para mim é uma alegria muito grande contar com a presença deles aqui. E quero dizer a todos eles que eu quero muito convidá-los para nas próximas semanas tê-los aqui, para a gente continuar ouvindo um pouquinho aí como pensam os julgadores do nosso CRPS, né? E eu acho que é tão importante a gente ter esse diálogo, para que a gente possa, como o Paulo Vitor referiu muito bem, fazer, mesmo que tijolinho por tijolinho, tentar fazer um pouco a diferença aí nessa área tão que a gente gosta tanto, né, Paulo? É isso mesmo, professor Triquez. Muito bem colocadas as suas palavras. Grande abraço, tá, para ti, fica bem, te cuida e espero te reencontrar em breve. Abraço. Valeu. Tchau. Um abração. Tchau, gente. Um abraço a todos.